Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler 1 Reis, do capítulo 3 ao capítulo 6. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito, e tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que lhe assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio de todo o povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei:
dividia em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Por que o seu coração se lhe enterneceu por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum matareis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o matareis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército; Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; Aissar, mordomo; Adonirão, filho de Ada, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei a sua casa, e cada um tinha a prover um mês do ano. E estes são seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás, e em Salabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Aram; Ben-Esed, em Arubi, também este tinha a Socó e a toda a terra de Éter; Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafete, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Ailube, tinha a Tanaque e a Medido e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Delém do Joquimelão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, de Naphtali, também se tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Asser e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade e na terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está no pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, aos quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de Cado, o rio Eufrates, de Tifsá até Gaza, sobre todos os reis da banda de Cado, o rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40 mil estrebarias de cavalos para os seus carros e 12 mil cavaleiros.
Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos os quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhum deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes e para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etam, Esraíta, e do que Emã, o Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, e desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai Davi. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi, então Salomão enviou a Irão dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que os cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois, agora do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tudo que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi que me mandaste dizer: Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar, até ao lugar que me designares, ali os desamarrarei. E tu os tomarás, e também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 carros de trigo para o sustento da sua casa, e 20 carros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria que ele tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de grande gente de todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão,
e os de Irão, e os Geleatitas, e os Gebalitas, que preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as que traziam se edificava, de madeira, que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras e toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro aos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, por um véu diante do oráculo, e cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe.
A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, e vergas com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, as quais cobriu de ouro também. Estendeu o ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças. Assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao redor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs fundamentos No ano 4º se pôs fundamentos da casa do Senhor no mês de Zife, e no ano 11º, no mês de Bu, que está no mês 8º, acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, a edificou em 7 anos. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças por cada vida, cada alma que está comigo nessa jornada de leitura bíblica. Senhor, toma cada vida, cada casa, cada situação em tuas mãos. Senhor, dá sabedoria ao seu povo, assim como o Senhor deu sabedoria ao Salomão, para que ele, Senhor, realizasse todas as coisas diante do Senhor. Pai querido, também perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Derrama sobre nós da tua maravilhosa graça. Que, Senhor, cobre-nos com teu sangue. Nos livra de todo o pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.